Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Abençoa este dia, que nós possamos em tudo que fizermos, falarmos e até pensarmos, honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. Abençoe agora o meditar da tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, fiquei pensando na vida de um atleta profissional. Ele precisa treinar diariamente, cuidar com a alimentação e ter uma vida saudável. É a exigência para ser um atleta profissional. Um médico precisa participar de cursos e palestras continuamente para aprender cada vez mais e aperfeiçoar sua área de atuação. Só o cristão é que acha que está bom ler a Bíblia de vez em quando, orar de vez em quando, participar de vez em quando da igreja. Fé é ação, é vida, é atividade, aperfeiçoamento diário. É isso que Paulo fala no texto de hoje, concluindo o pensamento dos versículos anteriores. Paulo começa dizendo que nós temos as promessas de Deus. Quais promessas? Perdão dos pecados, vida, salvação eterna, a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, a promessa de que a nossa vida pertence a Ele através de Jesus Cristo e que Ele está em nossa vida porque o nosso corpo, a nossa vida é templo do Espírito Santo que habita em nós. Diante dessas promessas que recebemos, mediante o sofrimento e a morte de Cristo na cruz, para pagar nossa dívida e a nossa culpa perante Deus e conquistar para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, nós, cristãos, precisamos também vivenciar isso diariamente e crescer no conhecimento da palavra de Deus e na vida cristã. Como cristãos, somos exortados pelo apóstolo Paulo para que purifiquemos nossas vidas de toda impureza da carne e do espírito. Impureza, você sabe que é o pecado, não é? O pecado destrói a nossa relação com Deus e faz com que o Espírito Santo não habite em nós. Lembremos que o pecado não é só o que fazemos conscientemente, mas tudo o que fazemos, falamos e até pensamos consciente ou inconscientemente contra os 10 mandamentos. A melhor forma de limpar nossa vida do pecado é enchendo nossas cabeças de coisas boas, como a palavra de Deus, a oração, participar da igreja, ou ler, ouvir e ver coisas boas e construtivas. Se nós enchermos nossas cabeças de coisas ruins e pecaminosas, vamos encher o nosso coração de sentimentos ruins e pecaminosos e teremos desejos ruins e pecaminosos. Daí para fazer coisas ruins e pecaminosas é um pulinho. Tiago 1, 12 a 18 diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém.
Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado cresça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Embora nós sejamos cristãos e o Espírito Santo habite em nós, ainda temos uma natureza corrompida pelo pecado, que nos impulsiona a fazer o erro, o mal. Temos o mundo que nos influencia a fazermos o pecado, e temos o diabo que nos tenta para fazermos o pecado. Várias vezes acabamos caindo e pecamos, por isso diariamente precisamos voltar a Deus em arrependimento, fé em Cristo e o desejo de viver uma vida santa, bonita e agradável a Ele, segundo a sua palavra. Imagine agora a limpeza de uma casa. Você limpa hoje e amanhã já está cheia de poeira novamente, não é? Precisa limpar de novo. Assim também é a vida do cristão. Diariamente precisamos limpá-la pelo arrependimento, pelo perdão de Deus e buscarmos viver uma nova vida cristã. Quanto mais perto de Deus, da oração, da igreja, mais fortes ficamos na fé e mais conseguimos vencer as tentações. Quanto mais longe da palavra de Deus, da oração e da igreja, mais fracos ficamos na fé e mais fácil caímos em pecados. Paulo diz que é para purificar o corpo, isto é, os pecados visíveis, comportamentos imorais e vícios. Os cristãos de Corinto tinham graves problemas com a imoralidade sexual que eles precisam purificar. Também ele fala para purificar o espírito, a alma. Refere-se a pecados internos e invisíveis, como a idolatria, a inveja, a amargura, o orgulho, pensamentos impuros e motivações egoístas. A purificação não pode apenas ser externa, ela deve começar no coração e na mente. Por isso ele diz para aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. A santidade não é algo que se alcança de uma vez por todas, mas é um processo contínuo de crescimento. É um alvo constante que o cristão deve buscar incessantemente. A santidade é um processo de separação do pecado e de dedicação a Deus. Estimado irmão e irmã, ser cristão não é fácil mesmo. É uma luta constante contra o pecado, o diabo, o mundo. Exige de nós abandono de coisas que inclusive nós gostamos de fazer, mas que são pecado. Por causa das promessas da salvação e da vida eterna no céu, vale a pena lutar contra as tentações e evitar o pecado. Ouçamos com humildade e seriedade o que Deus nos fala hoje através do apóstolo Paulo. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos purificar diariamente a nossa mente e o nosso coração, para de fato sermos templos do Espírito Santo que habita em nós. Que nós cresçamos diariamente no conhecimento da Tua Palavra, possamos constantemente orar a Ti e através da igreja Te servir e Te adorar. Que nós possamos vivenciar a nossa fé neste mundo com toda a certeza de que as Tuas promessas são válidas, são verdadeiras e elas já estão nos garantindo que nós somos salvos e temos a vida eterna nos céus. Que nós possamos
continuar, junto com outros cristãos, a Te servir com tudo o que somos e temos, e que possamos um dia todos estarmos contigo na vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.